No momento que eu gravo esse vídeo, eu tenho 34 anos, né? Eu tô gravando esse vídeo no dia 9 de setembro de 2019. Se você está vendo esse vídeo no futuro, talvez você provavelmente esteja vivo e seja mais velho, né? Mas no momento, eu tenho uma memória muito clara do que é a crise dos 30 anos, ou seja, o final do meu ciclo dos 29 anos para os 30 anos. E esse é um ciclo que quem estuda astrologia, quem gosta, quem é astrólogo, sabe muito bem do que a gente está falando, que é o bendito do retorno de Saturno. E o retorno de Saturno é o tema do vídeo de hoje. Ele parece que é um tema muito distante. Se você não entende nada de astrologia, parece que é um assunto muito distante, você não vai entender nada, mas você vai entender, porque é uma coisa que todo mundo passa. E nesse vídeo eu vou explicar o que significa esse ciclo e qual é a melhor forma de você contornar e já saber de antemão o que é esse ciclo, para você utilizá-lo da melhor forma, né? E se você está vendo esse vídeo e já passou dos 30 anos, não tem problema, porque o ciclo de Saturno continua, né? Então uma hora você vai fazer 44 anos e outra hora você vai fazer 59, quase 60 anos, e vai ser muito importante o que a gente vai falar. A gente não vai se especializar nesse próximo ciclo de Saturno nesse vídeo, vai falar em outros, mas a gente vai dar uma passada. E o principal ciclo de Saturno, que é até os 29,42 anos. E esse ciclo de Saturno, que é o bendito da crise dos 30 anos, a gente vai falar no vídeo de hoje. Já dê um joinha, ajuda esse vídeo, assine o canal, compartilhe com seus brothers, vamos lá. Tem um vídeo que eu fiz nesse canal que fala sobre o mito da pessoa ser o ascendente depois dos 30, né? É um vídeo já um pouco velho, nem sei se eu já estava nesse cenário aqui no meu consultório, né? Mas acho que vale a pena dar uma olhada nele, né? Muito provavelmente a qualidade de vídeo, de áudio era bem pior, mas estamos aí junto, estamos aí seguindo, né? O retorno de Saturno, ele tem muito a ver com a temática daquele vídeo. Por quê? Porque eu falava naquele vídeo que esse mito que as pessoas falam da pessoa ser mais o ascendente depois dos 30 tem uma certa verdade nele, mas essa verdade, na minha humilde opinião, não deve acontecer. Então, se você vive mais o ascendente depois dos 30, na minha opinião, como astrólogo, não está muito bacana isso, porque em tese você veio para ser o seu Sol, então o seu signo solar. Se você nasceu no dia 12 de dezembro igual eu, meu Sol estava lá a 21 graus de Sagitário, eu sou sagitariano. E eu tenho ascendente em Leão e eu tento não ser leonino, mais leonino do que sagitariano, né? Por quê? Porque o retorno de Saturno, né, ele faz parte de um ciclo de amadurecimento que envolve alguns desafios de amadurecimento. Desafios esses que, se a pessoa não passa de uma forma redondinha, ela não se sente muito madura e pronta para viver plenamente o sol dela. Ela acaba indo para o ascendente, que tem muito a ver com o costume, onde a vibração dela está acostumada. Se você faz parte do seu glossário, do seu beabá, a questão reencarnatória, sim, tem a ver com vidas recentes que a pessoa viveu, então a pessoa está mais acostumada a vibrar aquilo, né? Mas isso você vê mais naquele vídeo, né? Aqui a gente vai falar mais sobre o retorno de Saturno, né? O ciclo saturnino, né? E para falar sobre o ciclo saturnino, a gente fala primeiro um pouco sobre Saturno. Vai ter um vídeo onde eu vou mergulhar no planeta Saturno, o que ele significa, né? Mas aqui a gente fala sobre Saturno, assim, ao passando, para a gente falar sobre o retorno dele. Saturno, assim, é legal explicar Saturno falando também sobre Júpiter, né? A relação Cronos e Zeus, né? Cronos, Júpiter, Cronos, Saturno, Zeus, Júpiter, na mitologia grega, né? Um é pai do outro, né? Então Saturno, né? Cronos, ele veio para destronar Céu, né, ou Urano, para mostrar que a partir de agora a realidade vai ser adensada, a gente está preso aos limites do tempo, e a partir daqui, a partir dos titãs, vão haver outros deuses, que serão deuses mais personificados, e esses deuses personificados estarão presos ao tempo, né? Então haverá a linha do tempo e a evolução através do tempo, né? E aí Júpiter, que é Zeus, veio para destronar o pai, para mostrar que a partir de agora a gente está sob o domínio de seres presos ao tempo, né? Mas com feições mais humanizadas. Por isso que depois de Júpiter vem os planetas pessoais, né? Mercúrio, Hermes, Vênus, Afrodite, Marte, Ares, né? Deus Ares, né? Todos eles entre Júpiter e o Sol e a Terra ali no meio, né? Então, assim, a gente está falando de Saturno, né? E Saturno, ele representa Cronos, que é aquele pai austero,
né? Não o Cronos, mas o arquétipo de Saturno, ele representa o pai austero. Eu já vou falar de pai austero porque a gente fala de algumas qualidades também de Saturno que representa limitação, construção, ambição, passo a passo, uma organização através do tempo. Por isso que ele é o planeta regente de Capricórnio, que é um planeta que é um signo muito ligado a esse processo de criação, de passo a passo, de construção através de uma ambição, através do tempo, de uma forma organizada, né? Só que quando a gente pega todas essas características e coloca num arquétipo humanizado, a gente está vendo, obviamente, um arquétipo mais masculinizado, mais paternal e mais austero. No seu negativo, tirano, no seu positivo, austero, né, e disciplinador. Então, ele tem muito a ver com a figura daquele pai que fala assim: filho, vai lá, faz aquilo ali, termina essa tarefa aqui, eu vou lá e já volto. Quando eu voltar, eu quero ver isso pronto, tá bom? E aí, quando ele volta, ele vê aquilo pronto e, ok? No fundo, ele está super orgulhoso que o filho fez a tarefa, mas ele não demonstra porque ele é austero, né? Ou aquele filho ou aquele pai que está ensinando o filho a andar, que o filho está começando a aprender as coisas que o ser humano precisa fazer, está dando os passinhos, aí ele cai, rala o joelho, a mãe fica toda preocupada e fala: não, ele aguenta, ele é forte, ele vai continuar, vai levantar e vai continuar. Aí o filho levanta, continua, cai de novo, levanta, continua, aí o filho está indo para um trilho do trem, e o trem está passando, aí o pai vai lá e para. Não, aqui não. E aí o filho fica um pouco revoltado, porque ele teve que lidar com a limitação, mas ele sabe que ele tem aquele ser que está amparando ele. Então não é uma tirania, é só uma limitação que faz o ser amadurecer com aquilo. Então é um amadurecimento através da limitação, né? Só que esse arquétipo desse pai que eu tentei explicar na melhor das minhas habilidades, ele não é um pai externo, é um pai interno, que é o Saturno do seu mapa. Né? Então a gente tem esse arquétipo dentro, a gente tem todos os arquétipos dentro da gente. A função saturnina no seu mapa determina a qualidade da funcionalidade desse arquétipo em você. Então quando você nasce, Saturno está ali. E aí você vai vivendo, Saturno começa no seu ciclo, né? E as pessoas falam: mas Saturno não tem nada a ver com a crise dos 30 porque ele não tem um ciclo de 30 anos. Ele tem um ciclo de 29,42 anos, então é quase 30 anos. Está muito ligado, existem muitos estudos consistentes astrológicos sobre o ciclo saturnino e a crise dos 30 anos, né? E aí a pessoa começa a viver a vida dela e ela chega aos 14, 15 anos na oposição de Saturno, porque nessa época Saturno está oposta ao seu Saturno natal, então a pessoa tem uma crise muito grande de insegurança, está muito afetada com as questões externas, né? Então é uma época onde o adolescente ele sofre muito, porque ele tem que se perverter, né, para perverter a própria personalidade, para ser aceito num grupo social, para aprender essa questão do grupo social. Então tem muitos adolescentes que sofrem muito nessa época por questão de autoestima, aí usa drogas, tem muito suicídio nessa época. É uma época pesada por causa da questão saturnina, né? Então é uma época muito importante para os pais estarem próximos como amigos, né, e não como figuras tirânicas, para mostrar que entendem o sofrimento deles e que estão ali para ajudar no que for possível. Mas dificilmente isso passa ileso, dificilmente isso passa azeitado, tranquilamente, né? É um período conflitante, né? E aí Saturno continua o seu ciclo, a pessoa está lá nos seus 28, 29 anos e a pessoa sente uma inquietação. Se você está mais ou menos nessa idade, você sabe mais ou menos o que eu estou falando, uma inquietação que nem sempre ela é traduzível em palavras. Você sente essa inquietação, precisa mudar algo na sua vida. Você está no retorno de Saturno, você precisa concretizar algo, né? Porque Saturno, ele mostra para você que o pai interno está voltando. Ele foi lá, quer ver pronto, ele já está voltando e quer ver pronto aos 30 anos. E o que esse cara quer ver pronto? O que o arquétipo do seu pai interno quer ver pronto? Ele quer ver você pronto, ele quer ver seu sol, seu signo solar sendo executado de maneira madura, de maneira consciente, de maneira autônoma emocionalmente, de maneira emancipada, né? Só que a gente vive numa sociedade que dificilmente
a pessoa consegue estar madura nas suas escolhas aos 30 anos. Haja visto a sociedade que obriga a pessoa a escolher uma carreira num momento muito cedo da vida, que é numa sociedade brasileira que dificulta muito a pessoa, o jovem, a ter autonomia financeira na idade onde ela deveria explorar isso, né? Então tem muitos jovens que passam dos 20, chegam até os 30 morando com a mãe, não porque eles são vagabundos, entre aspas, mas é porque tá difícil a questão financeira, e a pessoa está tendo uma dificuldade muito grande de ter essa autonomia financeira, e isso todos esses aspectos que são pequenos exemplos que eu dei, mas um monte de exemplos da sociedade dificulta a pessoa a ser madura com ela mesma, né? Descobrir com ela mesma, de uma maneira solitária, como pede Saturno, o seu arcano do tarô relacionado, que é o eremita, que pede essa solidão, esse tempo, né? A pessoa não tem. Então, no ciclo saturnino, na revolução saturnina, né, o retorno de Saturno, revolução saturnina e retorno de Saturno é a mesma coisa, né, porque é o planeta voltando para sua posição, é como se fosse o aniversário de Saturno, de fato, porque o Sol ele termina seu ciclo e faz seu aniversário, Saturno termina seu ciclo e faz seu aniversário, sua revolução saturnina, né, por isso que o aniversário na astrologia se chama revolução solar, né, e aí o Sol está voltando e o pai interno da pessoa está vindo cobrar dela, ela madura, né? Então aí a pessoa tem sentimentos que não são muito confortáveis, né? Emoções, processos emocionais que não são muito confortáveis, de autocobrança, o que eu quero fazer, como é o planeta ligado ao tempo, o que eu estou fazendo com o tempo da minha vida, né? Muitas vezes a pessoa que ela está fazendo, em profissões que ela não é feliz, inicia-se um questionamento nessa época, né? Se ela está fazendo algo que não tem a ver com a natureza solar dela, inicia-se angústias, questionamentos ou desconfortos. Algumas pessoas mais sensitivas, mais sensíveis, mais estudadas na arte do autoconhecimento, seja por qualquer técnica esotérica, espiritual, religiosa ou não, elas começam a ficar mais conscientes. As outras pessoas que estão muito distantes de si mesmas só sentem desconforto e tentam arrumar desculpas, né? Ou tentam olhar, mas não conseguem, tateiam as próprias questões e têm dificuldades, não buscam terapia, não buscam se autoconhecer, e aí o que acontece? Passa a viver mais o ascendente, porque está mais confortável energeticamente. Isso não é legal, isso não é evolutivo para a pessoa, né? Mas, então, essa é a crise dos 30 anos, né? Que é muito comum. Então, se você quer saber como lidar com isso, é importante procurar um astrólogo da sua confiança. Eu sou astrólogo, mas não estou falando para você fazer mapa comigo. Procura um astrólogo da sua confiança, aquele cara que é indicado, que você sente confiança nele, para saber qual é a natureza solar e saturnina sua, e através dos aconselhamentos astrológicos saber como chegar aos 30 anos de uma maneira mais madura. Ah, Thiago, mas eu já passei dos 30 anos. Ainda dá tempo, né? Não sei o que fazer da minha vida, né? E agora? Vou morrer? Calma, quando a pessoa está terminando outro ciclo de Saturno, aos 60, 59 e 60 anos, é dada uma chance ainda para a pessoa. Tanto que é muito comum as pessoas que passam dos 60 anos, que não deram atenção ao próprio propósito divino aqui na Terra, começarem a ter câncer, ter tumorações, problemas de saúde que não são curáveis e que variavelmente ou não vai levar à morte. Eu falo isso porque um dos meus genitores aconteceu isso com eles, né? E eu tenho consciência da razão do que aconteceu, a pessoa tinha razão do que aconteceu, né? E o segundo retorno de Saturno levou a pessoa porque o Senhor do Tempo, ele guarda o fluido da vida. Então, ele dá o fluido da vida para a pessoa usar de uma maneira sábia no tempo. Então, se a pessoa não está usando a vida dela de uma maneira ligada aos propósitos espirituais, divinos aqui na Terra, é ceifado, porque o fluido da vida é muito precioso e precisa ser encaminhado para outras pessoas aqui para usarem para os seus propósitos, né? Espero eu que eu esteja cumprindo meu propósito, trabalhando com o que eu trabalho, fazendo esses vídeos, ajudando vocês de alguma maneira. Espero eu que esteja ajudando de alguma maneira através desses vídeos, né? Mas antes dos 60 anos, também tem os 44 anos. Essa parte eu vou dar mais foco em outro vídeo, que é o segundo ciclo saturnino, né? Que é os 44 anos, onde a pessoa, que é outra oposição de Saturno, né? Então, 15 anos, 30, 44 anos, 60, 59 anos, né? Então, aos 44 anos, a pessoa está um pouco deslocada, igual o adolescente da sociedade, porque ela já está mais madura, ela não é mais nem mais jovem para viver aquela jovialidade dos 30 anos, nem é um idoso, né?
E o homem ele se sente madurão, um pouco tem uma dificuldade de entrar em contato com a sociedade, com os amigos, né? Tem uma dificuldade de entrar em contato com as funções sociais mais saudáveis para eles, né? E agora, o que eu sou, né? E a mulher nessa época está passando mais ou menos pela menopausa, né? Lembrando que a pessoa que está passando por essa fase passou pela oposição de Urano, também está na quadratura de Saturno, coisas que vão ser para outros vídeos. Então é uma fase muito conflitante para o ser humano aos 44 anos, tal qual aos 15 anos. Né? E aí aos 60 anos a pessoa tem uma outra chance de trazer um amadurecimento, uma consolidação de quem é. E se a pessoa vive até o próximo ciclo saturnino, né, que é lá aos 73 anos, aí é a outra oposição de Saturno que é comumente entendível como o jorro final da vida, né? A energia vital se esvaindo porque a pessoa realmente está num processo de desencarne, né? É muito importante entender os ciclos saturninos, porque aí quando você vê parentes seus que estão mais ou menos nessa idade, você internaliza o ciclo de você internaliza o conceito do ciclo de Saturno e sabe que essa pessoa está num ciclo saudável, divino de desencarne. Então começa a trabalhar dentro de si o despedir dessa pessoa, né? Porque aí essa pessoa vai seguir em outro plano, de uma outra forma, muito mais saudável, muito mais libertador lidar dessa forma, para você não ficar apegado às pessoas, né? Porque um dos lados de Saturno que preza muito, ele prega muito é o não apego. Quanto mais apego você tem, mais sofrimento você vai ter. Quanto mais desapego, mesmo assim amando, você vive uma coisa muito mais saudável, muito mais libertadora. Espero que esse vídeo tenha ajudado, né? Se você tem dúvidas sobre o ciclo de Saturno, escreve aqui. Se você quer saber mais sobre os ciclos de outros planetas ou outros assuntos, escreve aqui. Fique à vontade de dar sugestões, pedir coisas, fazer perguntas. Vai ser um prazer responder. Espero que esse vídeo tenha ajudado, que tenha sido útil. A gente se vê no próximo. Grande abraço, muito obrigado.